Goiás possui uma frota de quase 1 milhão de motos e, segundo o Detran, são mais de 300 mil motocicletas em circulação só na capital. No trânsito, elas se misturam com veículos grandes, como ônibus e caminhões, além dos carros de passeio. A frota desse tipo de veículo cresceu tanto que nos últimos 10 anos, quase 260 mil motos foram registradas em Goiás. Junto com a frota, as imprudências e os crimes de trânsito. Cenas como essas de motociclistas fazendo conversão em local proibido e até cruzando o canteiro central de avenida viraram rotina em Goiânia. Vale tudo para ganhar tempo. Em alguns horários o trânsito trava. Apressados, os motociclistas entram na contramão, avançam o sinal vermelho, invadem pistas para pedestres, fazem zigue-zague entre os carros e arriscam a sorte nessa guerra sangrenta que se transformou o trânsito da capital. Imagens como essas de acidentes envolvendo motociclistas são cada vez mais comuns nas ruas de Goiânia. O resultado desse festival de imprudências você acompanha a partir de agora na primeira reportagem da série Perigo sobre Duas Rodas. Vítima indireta da violência no trânsito, Kevin, há quase 2 meses, sai de casa todos os dias cedo, puxando o carrinho com 2 caixas de isopor pesadas. Ela mora em Aparecida de Goiânia, passa por várias ruas e avenidas, encara os perigos do trânsito até chegar nesta praça, próximo ao Parque Flamboyant, em Goiânia, onde vende os bombons e laranjinhas que ela mesma faz. Desde que ficou viúva, é com esse dinheiro que Kevin está sustentando a casa e a filha de 2 anos. Eu compro fralda, leite para ela e as coisas que ela pede. Eu começo das 6 horas da manhã e vou até as 5 e pouco, até 7 horas da noite. A praça onde Kevin vende os bombons e as laranjinhas fica perto da Avenida Jamel Cecílio, onde o marido dela morreu num acidente no dia 12 de junho, dia dos namorados. Eram 5 horas da manhã. André Luiz Nunes Caldas, de 27 anos, estava indo para o trabalho de moto. O vigilante estava parado no sinaleiro quando esse carro, em alta velocidade, teria furado o sinal vermelho e atingiu a moto dele. Com o impacto, André foi jogado no canteiro central e a moto dele arrastada pelo carro por cerca de 40 metros. O senhor que bateu nele veio em alta velocidade e arremessou ele a mais de 10 metros. E ele desce do carro, volta, ele vai lá onde o André está morto, volta pro carro. E para mim é impunidade, porque ele tinha sim condições de fazer o teste do bafômetro, porque se ele não tivesse, ele não tinha nem descido do carro. André morreu na hora. Apesar do acidente ter sido no início da manhã, os parentes do vigilante só souberam da morte dele durante a noite, porque procuraram o Instituto Médico Legal. Com as fotos do neto nas mãos, Dona Maria Luísa, de 64 anos, parece não acreditar na morte de André, que foi criado por ela como filho. Ele morou com a avó até os 20 anos, quando se casou. Dona Maria Luísa se emociona ao falar do neto que morreu no acidente. Na noite que aconteceu esse acidente, ele esteve aqui à noite. Ele veio, brincou comigo, ele sempre trazia as coisas para mim. Ele falava assim: vó, a senhora não passa necessidade não, a senhora me avisa, vó, quando faltar as coisas, sabe? Muito cuidadoso comigo, com a filha, com todo mundo, sabe? Então, o André, assim, uma espécie, assim, hostil, tá tudo, assim, abalado, sabe? Fui na casa da minha filha de manhã, porque eu só assisto a Record, e minha filha também, né? Aí passou esse acidente, sabe? Falou assim, um rapaz de 27 anos. Aí eu falei assim, nossa, eu tenho tanta, nossa, misericórdia dessa família, só que eu não sabia que a família era minha, né? De acordo com a Delegacia de Trânsito da capital, a DICT, nos 12 meses do ano passado, 105 pessoas morreram nas ruas e avenidas de Goiânia. 58 eram passageiros ou condutores de motocicletas. Esse ano, até o final de julho, já ocorreram 128 mortes no trânsito da capital. 65 eram passageiros ou condutores de motos.
Se comparar as mortes desse ano em relação ao que foi registrado no ano passado, os números assustam ainda mais. Segundo a Delegacia de Trânsito, em 2020 morreram em média 4 motociclistas por mês em Goiânia. Já em 2021, mais que dobrou o número de mortes. De janeiro a julho desse ano, 9 motociclistas morreram por mês só na capital. Os números registrados pela Secretaria Municipal de Mobilidade, antiga SMT, são ainda maiores. No ano passado, segundo a SMM, 180 pessoas morreram no trânsito da capital, a maioria motociclistas. Isso equivale a 15 mortes por mês no trânsito de Goiânia. Diante de tantas mortes, é difícil conviver com a dor. Dona Maria Luísa diz que após a morte do neto, passou a enfrentar uma depressão. Parou de fazer atividades físicas. O sofrimento aumenta ao ver a bisneta de 2 anos chamando pelo pai. Esse dia minha neta foi lá e ela gritando o pai dela. Ela não pode ver um capacete que ela toma das pessoas falando que é dele, é do papai, é do papai. Ela esconde atrás da porta, sabe, como ela fazia com ele. Todos os dias que ele chegava, ela falava, achei, achei. É muito triste, sabe? O André, ele era uma pessoa maravilhosa, ele era uma pessoa cristã, né? Era sempre brincalhão, ajudava a cuidar da mamãe, que é a avó dele, né? Tinha uma filhinha de 2 anos. Ele era o sustento da casa, agora a esposa dele está vendendo bombom e laranjinha na rua. Essa outra família também sofre com mais uma tragédia no trânsito. Luciano Joener, de 31 anos, era motoboy e morreu ao bater de frente com um carro que trafegava na contramão. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. O dono de um depósito de materiais recicláveis parou o carro na contramão e desceu para pegar papelão que estava na calçada. Quando o motorista ia embora, entrou na pista e bateu de frente com a moto conduzida por Luciano. O motoboy morreu na hora. O motorista fugiu do local. O acidente interrompeu os planos desse jovem, alegre e sorridente, que fazia a última viagem antes de abandonar a profissão. Luciano se preparava para trabalhar por conta própria no ramo de informática. Ele já vinha com esses planos, já tinha alguns meses, ele estava muito empolgado, porque o sócio dele é uma pessoa muito gente boa, uma pessoa muito entusiasmada, que gostou do jeito do Luciano. Não tinha quem não gostava do jeito dele, você não achava ninguém para falar mal dele. Então ele se empolgou com o negócio de venda e compra de materiais eletrônicos e ele achou ali uma forma de abandonar o motoboy, né? Porque a filha é pequena, então a gente vai ficando com medo, né, de acontecer o que aconteceu. E ele estava empolgado, estava com um plano e ele já estava abandonando o motoboy para ingressar nesse ramo aí que ele estava tão empolgado. Os flagrantes da violência no trânsito se multiplicam. Em Aparecida de Goiânia, câmeras de segurança registraram quando o motociclista foi atropelado por um carro. O motociclista foi jogado contra o muro da casa. Ele transportava 2 botijões de gás na garupa da moto. Coordenadora de Vigilância de Violências e Acidentes da Secretaria Estadual da Saúde, Maria de Fátima, afirma que os números de 2020 e 2021 ainda não estão fechados pelo departamento onde trabalha. Mas conta que em 2019 morreram 1.410 pessoas em acidentes em todo o estado de Goiás. Desse total, 38%, ou seja, 546 pessoas estavam em motocicletas. Outras 4.900 pessoas ficaram feridas e tiveram que ficar internadas em hospitais mantidos pelo SUS. Os motivos para tantas mortes e acidentes são conhecidos de todos. O principal é a conduta mesmo, né? O procedimento de risco adotado pelos motociclistas, que é excesso de velocidade, é andar no chamado corredor, né? É o uso de direção muitas vezes alcoolizada. Então é o comportamento de risco mesmo que está
contribuindo aí para essas mortes desses motociclistas. A situação fica ainda mais grave quando analisamos os números de acidentes registrados pelo Corpo de Bombeiros. Em todo o estado, em 2020, os bombeiros goianos atenderam 18.826 ocorrências envolvendo motociclistas. De janeiro a julho desse ano, foram 11.472 ocorrências. Em 7 meses de 2021, o número de ocorrências quase que dobrou em relação à média registrada no ano passado. Tem ainda os atendimentos feitos pelas equipes do SAMU. A maioria dos acidentes envolve batidas entre carros e motos e quedas das motocicletas. Em Goiânia, existem 2 grandes hospitais de urgências que atendem vítimas de acidentes de trânsito. O Hugo e esse aqui, o Hospital de Urgências da região Noroeste. Só aqui no GOL foram atendidas de janeiro a julho desse ano quase 3.000 vítimas de acidentes de trânsito. Isso significa que todos os dias, só aqui nessa unidade, são atendidas em média 15 vítimas do trânsito. Das quase 3.000 pessoas acidentadas, trazidas para cá, pelo menos 70% estavam em motos e são jovens, com idades entre 15 e 35 anos. Dados da Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia mostram que quase 80% das vítimas fatais no trânsito da capital são do sexo masculino. A principal causa dos acidentes é a alta velocidade, com 45% das mortes, seguida por embriaguez, com 33%, e problemas de infraestrutura, como buracos na pista, como causa de 8% das mortes. Os dados mostram ainda que 23% dos condutores de veículos que morreram no trânsito em Goiânia não tinham carteira de habilitação. 17% não respeitaram a distância mínima entre os veículos e 14% avançaram o sinal vermelho. Gerente de fiscalização da Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia, Marilza Cardoso, afirma que a situação dos acidentes envolvendo motos piorou com a pandemia. Ela explica por quê. Com a redução de veículos na rua, aumentou a velocidade desenvolvida pelos veículos. E com o aumento da velocidade, esses acidentes ficaram mais graves. Então resultou em um número maior de vítimas, sequeladas ou mortas. Ou seja, menos carros nas ruas, o pessoal correu mais. Correu mais. É fácil entender o motivo de tantas mortes e acidentes no trânsito. Em poucos minutos nessa avenida da região norte de Goiânia, flagramos vários motoristas e motociclistas avançando o sinal vermelho e fazendo conversão proibida. Isso na frente dos fiscais da SMM. Olha aqui, por exemplo, esse retorno aqui é proibido, né? Em pouco tempo aqui a gente percebe vários motoristas fazendo retorno em local proibido aqui nesse trecho. Olha, mais um veículo a todo momento fazendo essa conversão aqui em local proibido, uma das infrações mais registradas aqui no cruzamento. E nessa disputa entre carros e motos, os motociclistas levam a pior. Além da alta velocidade, tem o caso dos veículos grandes, como os caminhões, em que os motoristas não conseguem ver pelo retrovisor as motos que estão do lado. É o chamado ponto cego. O segredo para os condutores de motocicleta, principalmente, é ser visto, né? Ser visto para evitar acidentes. Porque os condutores de veículos maiores dificilmente vão visualizar se eles estiverem nesses ângulos que não são cobertos pelo retrovisor. E a imprudência é mesmo a maior causa dos acidentes. Nesse cruzamento da Avenida Anhanguera com a leste-oeste, as batidas são frequentes. Nesse flagrante, a motociclista bateu no carro de passeio, que fez a conversão em local proibido e foi lançada a uns metros. Condutora da moto, a técnica em enfermagem, Rosalita Ferreira de Abadia, de 52 anos, ficou 3 dias internada, mas não resistiu aos ferimentos. Durante o velório, o filho dela desabafou. É que eu não chamo acidente, né? Acidente é uma coisa quando você não espera. Aquilo lá pra mim foi uma tentativa de homicídio, né? Foi muito dolorido pra gente, como família, né? Ver um vídeo daquele, ver minha mãe sendo arremessada a metros, igual um boneco. Logo após o acidente com Rosalita, ocorreu outra batida, dessa vez envolvendo 2 motos.
No mesmo cruzamento, mais um acidente envolvendo um motociclista e um carro de passeio. O motorista não respeitou a sinalização. A embriaguez é um outro problema. De acordo com o coordenador da balada responsável, realizada pelo Detran e Polícia Militar, cerca de 40% dos condutores de veículos abordados durante a noite e a madrugada estão sob efeito de álcool. Eles se recusam a fazer o teste, né? Então, automaticamente constata-se que estão sob efeito de álcool. Então, pelo menos 40% dirigindo alcoolizados nesse período da noite. Exatamente, dirigindo sob influência de álcool. Para quem perde um parente no trânsito, fica a dor e a sensação de impunidade, já que nem sempre os envolvidos são presos e punidos. Falar, assim, de sentimento, a gente fica... Eu, assim, como tia dele, eu também tive muita participação na criação dele, como muitos da nossa família também teve, porque o André é uma pessoa muito amada. Então, assim, a gente tá, assim, com o sentimento de... Assim, que não teve punição, né? Porque uma culpa não tira a outra, né? E, assim, não teve punição, porque... A pessoa que bateu no André e matou o André, ele não foi punido, ele teve todas as chances de nos procurar, de querer ajudar pelo menos a filha do André, e ele não fez isso. Ninguém dorme, ninguém come direito, ninguém quer sair, ninguém está conformando. Olha, a mensagem que eu deixo para essa pessoa, Lares, para ele refletir quando ele sair outras vezes aí no trânsito, antes dele destruir outra família, sabe? Porque a nossa família destruiu, mas para Deus tocar o coração dele, para que ele nunca mais faça isso com a família de ninguém. Porque aqui na terra, a justiça do homem pode falhar, mas de Deus não falha. Isso eu tenho certeza que não falha.